Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Bem-vindos a mais essa live Point of Care. Pessoal, é o seguinte, a gente vai retomar nossa conversa nessa live trazendo um convidado, o André Gaio. O André Gaio, ele é emergencista de formação, ele é meu colega de residência, emergencista no Grupo Hospitalar Conceição. O Gaio, que acabou de entrar, é meu colega no Grupo Hospitalar Conceição. Tá? Eu vou chamar ele daqui a pouquinho. Vou falar rapidamente o objetivo dessas conversas que a gente tem tido quase diariamente ou diariamente, é trazer um pouco mais do dia a dia do uso da ultrassonografia Point of Care em sala de emergência para os mais diversos fins. Tá? Lembrando que a gente trabalha com 3 pilares do uso do ultrassom Point of Care na sala de emergência, que é entender a anatomia, sonoanatomia do exame, os princípios físicos e as técnicas de captação de imagem e a interpretação da imagem dentro do contexto do paciente. Quando a gente tem esses 3 pilares bem consolidados, realizar o exame, inferir um possível diagnóstico e tomar uma conduta acertada, deixa de ser sorte, deixa de ser achismo, deixa de ser empirismo, passa a ser uma coisa mais objetiva, né? Passa a ser uma coisa mais tranquila. Então eu convidei o André Gaio. Me chama aí, André. Eu não sei se eu consigo te chamar, cara. Como é que eu faço para te chamar, velho? Acho que tu tem que... Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou te adicionar aqui, cara. Então a gente vai falar sobre medicina de emergência e Ó, ultrassonografia Point of Care. tamo aí. E aí? Ei, tu não para de emagrecer, velho? Mas tem que emagrecer, tava treinando agora, meu. E aí, qual é a boa? Pessoal, o André é meu amigão, colega de residência, parceiraço, doidão. E aí, Velho, te curto muito, velho. Como é que tu tá, carinha? tamo junto. Tamo aí, cara, na correria, né? Eu tô de responsável técnico lá da UPA, da Zona Norte. E tem bastante trabalho de planejamento, de treinamento, tem muita coisa rolando lá, preparação para a grande onda que todo mundo espera que vai vir, né? Tamo aí, tamo aí. Cara, eu estava te apresentando. A gente fomos colegas de residência de 2011 a 2014. Tu fizeste a residência, acabou a residência e alguns, tu e outros colegas prestaram prova para o Conceição, para o Grupo Conceição. Tu Sim, é emergencista do grupo da Rede Conceição, do Grupo Hospitalar certo? Conceição. Isso aí. E Trabalhei. coordena a UPA. Qual é a UPA que tu coordena? Eu não coordeno, eu sou só responsável técnico. É o Tá? Não técnico. bota responsabilidade mais para cima de mim. Mas eu sou responsável técnico da UPA Zona Norte, Zona Norte, da, que é a na UPA do cirurgia. Conceição, né? É do Conceição. Ela está sob gerência do Conceição. Legal. Cara, deixa eu te fazer umas perguntinhas então. Primeira coisa, como é que foi a tua decisão, cara? A gente vai falar sobre medicina de emergência, ultrassonografia em sala de emergência. Eu queria começar, como é que foi a tua decisão de fazer emergência? Tu andou antes disso lá pela Amazônia, né, cara? Teve uma experiência interessante lá. Mas o que que te levou a fazer emergência, cara? Então, na realidade, a própria ida para a medicina foi uma ida meio com viés de emergência, né? Porque depois do segundo ano que eu estava tentando vestibular, eu comecei a questionar se eu realmente queria medicina, trabalheira e tal. E aí eu fiz um curso de socorrista paramédico com uma galera do grupo de resgate e emergência. Acabou que depois né, foram alguns anos de curso, e aí eu passei na faculdade, na UERJ, continuei como instrutor do curso. Então, desde antes da faculdade, eu já trabalhava com um treinamento em suporte básico de vida, né? Legal. Então, eu já entrei na faculdade com o viés da emergência. E durante a faculdade eu me desvirtuei um pouco, pensei em fazer cirurgia plástica, pensei em fazer um monte de coisa, que nem a gente sempre pensa, né? Pensei em fazer Cirurgião plástico, psiquiatria, velho. né? Pensei em fazer psiquiatria, e aí no final me entreguei, né? Aí, Total. fui fazer residência, fui fazer prova para residência em Porto Alegre, que era a única que tinha na época.
E Perfeito. depois e aí eu tranquei a minha vaga da residência e fui servir em Manaus. Eu fiquei 1 ano lá no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Bem bom. Massa. Cara, interessante. Olha só, tem a Unfocus, né, que trabalha, né, uma organização que trabalha ultrassonografia point of care. Eles começaram, né, começou com, esqueci o nome do cara. Como é que é o nome do cara lá? Tem vários. Fernando Não, o primeiro, Vico, o cara que fundou o o Infocus. italiano, o italiano que fundou, o cara que foi lá para o interior da África, foi lá para o interiorzão e começou a usar ultrassonografia. Era a única ferramenta que ele tinha em um lugar completamente sem recursos e começou a fazer vários diagnósticos e daí surgiu a ideia de usar essa ferramenta em locais de pouco recurso para auxiliar uma Uhum. ferramenta de propedêutica e dali surgiu então a ideia. Esqueci o nome do cara agora, esqueci completamente. Ah, eu sou Mas péssimo de nome. mas foi essa, a ideia do cara foi essa, foi num lugar de poucos recursos, do ponto de vista de propedêutica médica, no interior da Uhum. África, cara, no interior da África. Ele usou ultrassom para fazer diagnóstico de gestação ectópica, doenças agudas naquela população de pouco, baixo poder aquisitivo. E aí eu lembrei, cara, que, pô, a Amazônia, região de selva, né, cara, eu acho que é um dos lugares onde tem quase nada de recurso. Tu, como médico do Exército, tem quase nada de recurso para atender aquele cara que seja um militar, seja uma pessoa que mora naquela região, né, cara? Mas nessa. Na época eu não tinha ferramenta na mão, mas hoje em dia, olhando, né, retrospectivamente, e com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né, dos handhelds, realmente é uma ferramenta formidável. A dificuldade maior que a gente tem na selva, que quando a gente está realmente fazendo incursões, onde você não chega com carro, não tem estrada, que é tudo andando, né, é o peso do equipamento. Então a gente já carrega um monte de coisa. Imagina, cada potinho de soro, cada litro de soro vai ser mais 1 quilo dentro da mochila, né? Total. E, enfim, a gente até distribuía entre os alunos, mas tem equipamento da saúde que ficava com a equipe de saúde mesmo, né? Não tinha. A mochila pesava, sei lá, uns 15, 20 quilos às vezes. Acho que a minha nunca chegou a pesar tanto, não, porque eu era meio preguiçoso de levar as coisas. Mas a galera levava umas mochilas pesadas. Então o handheld é fantástico para isso, né? Hoje em dia a gente Fantástico. tem diversas opções, tem, enfim, tem equipamentos que simulam, né, diversos transdutores diferentes, que nem o Butterfly. Então tem muita coisa aí, tem muita tecnologia que possibilita, facilita isso, né? O pessoal da Wilderness Medicine também fala muito sobre o ultrassom, enfim, é uma ferramenta formidável, assim. Velho, me diz uma coisa, o HPS é um hospital de trauma, né? O perfil, não sei se mudou, mas era um hospital de trauma. Que eu E a saiba ainda gente, né, primeiro paciente que a gente atende na sala de poli, que a gente atendeu durante a residência, te atiravam aquele elefante branco na mão e se vira, atende o paciente, né, cara? Cara, conta assim das tuas primeiras experiências na residência, com o uso do ultrassom, como é que foi, quem que te estimulou, se foi por conta própria, o quanto foi fácil ou difícil tu conseguir usar a ferramenta, aquele elefante branco, que a tela era verde, se não me engano, não era, cara? a tela era verde, tinha um monte de fratura no transdutor, né, no cristal do transdutor, e ficava aquela sombrinha na tela. Eu lembro disso. Foi uma escola, né? Foi uma bela de uma escola pra gente. Então, assim, quem me botou a fazer a primeira vez, né? Eu já tinha uma ideia do que era e tudo mais, o FAST e tudo mais, ultrassom para trauma. Foi a Ana Paula, né? A Ana Paula falou assim, pega aí e faz, né? Dali. Não sei nem aonde começar, não tinha tido aula nenhuma, era o meu primeiro plantão da residência, não tinha tido tempo de ter aula, enfim. Mas já fiquei bem louco com aquilo e, na realidade, a ferramenta ultrassom para mim não era uma coisa nova, porque a minha mãe é radiologista e Verdade. aí ela ela faz mais ultrassom mesmo, a especialidade dela é ultrassom. Ela te usou E muito como cobaia, velho? como cobaia eu não sei, que talvez tenha usado, eu não lembro.
Às Mas vezes, às vezes tu é assim por causa disso, cara. é possível. Fiz muita ultrassom na Fontanela, né? Me deixou desse jeito. Trouxe Fontanela ali. Botou muito Doppler, aqueceu muito ali, e aí ficou assim. Mas durante a faculdade de medicina, ela me mostrava tudo que eu estava estudando, ela ia lá, fuxicava o que eu estava estudando e vinha com aqueles filmezinhos me trazer, me mostrar, olha que bonita essa tireoide, olha que legal Que massa, velho. esse fígado, olha que Porra, beleza, que esse top. hepatocarcinoma e tudo mais. Então, ver as janelas, ver a janela, olha que maravilhosa esse aneurisma de aorta e tudo mais. Então, o Doideira. entender, o entender a imagem, o ter essa familiaridade com a imagem, para mim foi mais natural, assim. Top Eu demais. acabei tendo um intensivão durante a faculdade de ultrassom. Uhum. O que foi bom e ruim, né? Porque o ultrassom, para Per- mim, era aquela coisa de você ficar sentadinho ali, fazendo exame o dia inteiro, chato, não Perfeito. sei o quê, não toma Perfeito. decisão nenhuma. E aí a residência me mostrou o outro lado disso aí, né? Que era você pegava e tomava, tinha a ferramenta diagnóstica na tua mão com bastante precisão, tomava a conduta, fazia procedimento guiado, então, pá, me apaixonei pela ferramenta. Uhum. Mas, Até hoje o pessoal me costuma perguntar o que diferencia. Perguntar assim, existe conflito do médico que faz ultrassom point of care, sala de emergência, no INTA, no pré-hospitalar? Existe conflito, algum tipo de conflito do radiologista que faz o exame de ultrassom no consultório, no laboratório, enfim? Eu digo que não existe, né? São objetivos diferentes, são técnicas, até eventualmente algumas técnicas parecidas, mas na emergência, no point of care, gente que examina o paciente, pega a ultrassom para fazer o exame, a propedêutica ali em tempo real, interpreta e toma conduta. Não tem aquela do paciente, não, agora vou pedir um eco abdominal total. Daí o cara vai lá, sei lá para onde, faz o exame, volta e o laudo volta 3 horas depois. Então não existe esse conflito, assim, deixando claro para quem está vendo aí, não existe conflito de interesse ou conflito de técnica de quem faz o exame point of care daquele pedido que é feito no consultório, que é feito no laboratório de radiologia. isso é legal. Eu vi ali que entrou o Hugo Baroni, o cara que serviu comigo na selva ali. Selva! E seguinte, meu, eu concordo plenamente com o que você falou. Acho que são objetivos completamente diferentes, né? O ultrassom diagnóstico, o exame do ultrassom diagnóstico é um exame descritivo, extremamente detalhado, né? Que com muita frequência consegue enxergar coisas que a gente não vai buscar no ultrassom point of care. O ultrassom Perfeito. point of care ele traz o poder da tomada de decisão e a precisão do diagnóstico para as coisas críticas para a beira do leito, né? Não tem conflito de interesse. Inclusive, existe um aumento, na realidade não substitui, às vezes existe até um aumento das Perfeito. solicitações Perfeito. dos exames feitos pelos radiologistas para descrever uma lesão que a gente não aprende, a gente Perfeito. não é o Perfeito. nosso objetivo, né? Uhum. Então, eu acho que é mais ou Perfeito. menos isso aí. Não existe Perfeito. conflito, é uma coisa que anda junto, né? Uhum. Perfeito, carinha. Massa. Velho, casos marcantes, algum caso marcante lá da residência, ou a gente vai chegar onde tu entrou e te especializou muito nisso, fazendo teus estágios, mas traz algum caso marcante que tenha assim, te Ah, marcado. em geral, o que me marcou muito, às vezes que me impactaram mais, assim, que eu lembro, é geralmente quando a gente erra, né? E isso o erro é um dos melhores professores, né? Porque ele evidencia Verdade. ali, né? Traz aquela dor daquele negócio que você não demonstra onde você tem que evoluir, na real. Uhum. Então, às vezes que eu errei, assim, foi que ficou mais evidente, assim, foi não ter levado o ultrassom para a beira do leito de um paciente instável. Então, assim, eu lembro de, por exemplo, gravidez ectópica,
que era uma paciente que chegou com uma queixa de diarreia, náusea, vômito, tinha tido uma síncope em casa, né? E ela chegou hipotensa. Então, assim, chegou para mim hipotensa, eu examinei, eu falei, deve ser uma gastroenterite, dei uma ressuscitada volêmica e tudo mais, solicitei alguns exames. E depois de 1 litro, eu acho, de volume que a gente tinha corrido para ela, de cristalóide, ela mantinha a hipotensão, né? E relatava um pouco de dor abdominal, mas não tinha descompressão dolorosa no primeiro exame. No segundo exame já teve, mas aí o segundo exame foi depois de 1 litro, de correr 1 litro de volume, né? Depois que a paciente estava, sei lá, pelo menos meia hora lá do meu lado. Então, naquele momento, falei, vou pegar o ultrassom. Aí peguei o ultrassom, fiz a eco e a paciente tinha líquido livre, né? Mais para frente um pouquinho chegou, ela usava até DIU, mais para frente chegou o beta-HCG dela, que eu tinha solicitado também, deu positivo. Enfim, era uma gravidez ectópica que a gente mandou para o bloco. Mas esse diagnóstico podia ter sido dado na entrada da paciente, né? Então, às vezes, o que mais me marcou foi não ter, quando eu não levei o ultrassom para a beira do leito de um paciente que estava instável, né? Teve uma paciente que foi um derrame pericárdico paraneoplásico, que chegou instável também. Eu dei uma ressuscitada, entubei, e quando eu botei o ultrassom ali subtifoide, vi aquele derrame gigante, já peguei o material, puncionei, e aí imediatamente a paciente melhorou, melhorou pressão, melhorou os parâmetros ventilatórios, a gente conseguiu estubar bem rapidinho a paciente. Então, talvez na chegada dela, eu tivesse feito direto o ultrassom, já tivesse trazido direto o ultrassom ali para a beira do leito, né? Talvez eu já tivesse funcionado, estabilizava a paciente mais rápido, mas, enfim, são aprendizados que a gente vai carregando ao longo da vida, né? Que vai trazendo. Então, sempre vem aquele arrepio na nuca, assim, quando chega o paciente instável, você já Acho que a minha conexão ficou devagar aqui. Ficou devagar a minha conexão aqui. Tá me ouvindo? Tô aqui, estamos aí. Tamo junto. Cara, eu queria pegar essa tua fala aí. Podia ter pego ultrassom e feito mais precocemente. Cara, é o terceiro dia que eu não consigo lembrar, e eu também, por outro lado, não busquei. Daqui a pouquinho eu vou buscar um trabalho que fez exatamente isso. Comparou o uso do ultrassom no atendimento ao paciente instável. 2 grupos de pacientes, onde o ultrassom era usado muito precocemente no atendimento desse paciente, paralelamente ao atendimento, em outro grupo de pacientes desse mesmo serviço, onde o ultrassom era usado 15 minutos depois da admissão e da avaliação inicial desse paciente. E o que eles perceberam foi justamente isso, uma diminuição do leque de possibilidades diagnósticas, e uma vez que tu consegue diminuir as possibilidades, tu foca na tua terapêutica. Então, é outra pergunta que surge de vez em quando, qual o melhor momento de usar o ultrassom? Parece que precocemente no atendimento do paciente instável, a gente beneficia mais do ponto de vista de diminuir o leque e de focar nossa terapêutica para aquilo que a gente está identificando em tempo real. Tu tendo essa impressão que tu tem, baseado nesse teu relato de caso aí? O ultrassom, ele não pode, né, tem bem descrito, ele não pode atrapalhar os procedimentos salvadores da vida, mas ao mesmo tempo, ele às vezes indica o procedimento salvador da vida, como é o caso do derrame pericárdico, né? Perfeito. Está tamponado, enfim. Então, realmente, esse momento de entrada, para mim, ele faz parte do meu exame físico, né? Então, esse momento de entrada, ele é realmente crítico. Quando é que eu vou botar ele? Quando eu for examinar meu paciente, né? Muitas vezes, no lugar do estetoscópio, eu acabo utilizando o ultrassom, até porque com
o que eu uso, né, o meu pessoal é um Butterfly. A UPA ainda não tem ultrassom, a gente está correndo atrás para ter para todo mundo, mas eu uso meu ultrassom como eu uso o meu estetoscópio, né, para examinar no exame inicial do paciente. Como liga rápido, não tem um tempo de delay e tudo mais, que tinha dos aparelhos antigos, ele não te atrapalha nesse processo. Então, é bem rápido, né? Sim. Como é que tu vê, eu vou pegando as coisas que tu fala, vem me vindo algumas perguntas na cabeça, cara. Como é que tu vê assim, faz parte de uma pergunta maior. A pergunta maior é por que colegas nossos, que muitas vezes têm treinamento, fizeram treinamento, conhecem, sabem a técnica, têm o equipamento à disposição, o que leva esses colegas muitas vezes a não fazer o exame, a não pegar o equipamento e ir lá examinar o paciente, principalmente aquele paciente crítico. O que tu vê assim que são objeções? Eu não vou fazer, eu vou só usar meu esteto, vou pedir um laboratório, vou pedir um raio-x, vou pedir uma tomografia. Eu te pergunto isso porque eu vejo com alguma frequência, a gente dá curso e a gente tem colegas que fazem 1, 2, 3 cursos e não fazem exame. Na hora vamos ver, na hora do atendimento, os caras não pegam ultrassom. O que tu imagina que sejam restrições ou objeções ou impedimentos que levem esse cara que tem o conhecimento, muitas vezes, o cara que não tem o conhecimento, tudo bem, né? Também não é uma desculpa. Mas o cara que muitas vezes tem o conhecimento, tem o equipamento e não usa, cara. Sendo que existem tantos benefícios comprovados do uso da ferramenta. O que tu imagina que sejam restrições, objeções, enfim, desculpas? Eu acho que o ultrassom é uma questão, muito, a gente acaba entrando num âmbito meio cultural, assim, né? A gente tem essa cultura porque que a gente fez residência junto no HPS, e no HPS era assim, a gente brigava para fazer o ultrassom, né? Queria estar ali o tempo inteiro, tinha grandes professores, né? O Daniel Pedrolo, enfim, a própria Ana Paula, mas é uma questão meio que cultural, e mudar a cultura é difícil, né? Não é uma coisa simples. Por mais que você tenha o conhecimento e tudo mais, mudar a cultura é difícil. É só a gente ver. Todo mundo sabe que atividade física e alimentação adequada, um sono decente, fazem bem para a saúde. Mas mudar a cultura e as pessoas começarem a fazer atividade física, começarem a meditar, entendeu? Começarem a se alimentar adequadamente, isso é muito raro, né? Então, é isso, é uma questão, mas é mudança de cultura, e isso é lento, é gradual, só que a partir do momento, né? É aquele negócio, seja a mudança que você quer no mundo, né? Aquela coisa meio romântica. Sim. Mas a partir do momento em que você começa a vibrar nesse sentido de tipo, tá sempre buscando ultrassom e tá ali do lado e tá fazendo, as pessoas vão começar a se contaminar com essa energia, né? Então é mais ou menos isso. É o que eu acho, né? Como que tu vê assim, uma das objeções ao uso do ultrassom é não ter o equipamento de ultrassom. Claro, a gente está passando agora uma questão econômica delicada, né, cara? Econômica, política. Um equipamento hoje, e aí é uma impressão minha, né? Por que os colegas não fazem? Porque não tem equipamento. Por que não tem equipamento? Um equipamento de ultrassom, até pouco tempo atrás, não adquiria ele por menos de um equipamento razoável, 50 mil, talvez. Posso estar sendo exagerado, posso estar sendo bem conservador, mas um equipamento razoável, que realmente tu consiga levar e fazer um exame dos pés à cabeça do paciente, não adquiria por menos de 50 mil, sendo, acho que até conservador. Então, equipamento bom, 100 mil, na faixa de 100 mil. E aí o cara pensar, eu vou comprar um equipamento de 100 mil reais, né, para andar com ele para cima e para baixo, às vezes um equipamento que é portátil, mas é pesado, né, para não ter retorno financeiro nenhum, né. E aí, assim, o meu pensamento em relação a isso, quando eu me vi nessa situação, foi, e isso a gente traz da residência, né, cara, é que, velho, se é uma coisa que é uma opinião pessoal, tá? Se é uma ferramenta, cara, que vai me permitir fazer diagnósticos fantásticos, cara, sair de uma certa cegueira ou de uma falta de sensibilidade ou acurácia do nosso exame físico, porque o nosso exame físico deixa demais a desejar no paciente crítico, se é uma ferramenta que pode me fornecer tanta informação, cara, que vai mudar desfecho, eu abri mão, né, desse preconceito,
ou desse interesse financeiro, de retorno financeiro, e investir em comprar equipamento. Tu fez a mesma coisa, vários colegas fizeram a mesma coisa, mas a coisa está mudando um pouco. Os equipamentos hoje eles estão ficando mais acessíveis. O que tu acha? Como é que vai caminhar a coisa em relação a custo? Houve um salto de tecnologia com a Butterfly, né? Eu não sei, daqui a pouco talvez os chineses comecem a fazer alguma tecnologia e trabalhar em cima da tecnologia que a Butterfly já está fazendo, né? Que não usa cristais, não é piezoeletricidade. É um chip, né, e que simula todos os transdutores. Então, ele simula o transdutor da mesma forma que simula o transdutor de ecocardio, ele simula o transdutor linear, ele simula o transdutor convexo. Então, assim, houve esse salto de tecnologia e que barateou muito, né? Por isso que eu consegui comprar realmente. Antes do Butterfly, o último aparelho que eu tinha visto para comprar era R$70 mil. E eu não tinha condições naquilo, né? Tô juntando para comprar meu sítiozinho, virar bicho grilo de vez. Então, assim, eu não tinha para investir. Não tinha. E, realmente, eu ficava muito angustiado, né? A gente fazia curso, tinha que pedir equipamento emprestado, com a nossa economia meio instável, e com essa própria dificuldade de comprar, acaba que as empresas não querem emprestar, né, para fazer curso para o pessoal, para todos os médicos, assim, porque eles sabem que não vão comprar, da mesma forma que a gente não estava comprando, quem está fazendo o nosso curso, ele vai utilizar o equipamento que tem no hospital, né? Então, tinha toda essa coisa, mas um grande game changer foi os handhelds, que começaram a baratear, né? Então, aí tinha equipamento, se eu não me engano, a R$16 mil, a 20 e poucos mil reais, tinha 2 transdutores, e aí chegou o Butterfly a $2 mil, mas com a questão da nuvem, né? Que eu acho, eu sei lá quanto que é por ano. $400, $500. Que aí você pode dividir com mais uma galera, não é isso? 10 pessoas. Eu tô de bactéria numa nuvem no pessoal dos parceria lá dos Estados Unidos, né? Caraca, velho. Então, é bom que eu mas daí veja a imagem dele também. Aí vocês compartilham a imagem, toda a galera vê. Isso, tudo na mesma nuvem, né? As nossas imagens vão para a mesma nuvem. Então, que top, velho. Uma amiga minha comprou lá e trouxe o equipamento para mim. Ela é emergencista lá em New Orleans. E aí, junto com o time do pessoal de Ultrassom Point of Care, de lá eles fizeram uma nuvem e tal, eles contrataram uma nuvem e tudo mais, e aí eu entrei de bactéria. E aí vocês compartilham as imagens que vocês geram e discutem os casos ou não? Só compartilham imagens? A gente nem tem discutido os casos. Agora a gente está tentando fazer um banco, porque eu não consegui começar, como eu estou muito na gestão, eu não estou conseguindo fazer o ultrassom desses pacientes, mas a gente está começando a fazer um banco de imagens de paciente suspeito de Covid, né? Suspeito e confirmado de infecção por Covid. Legal. E aí, porque tem toda aquela questão da evolução, enfim, do prognóstico baseado no ultrassom, que o ultrassom tem um paralelo muito melhor com a tomografia do que o próprio raio-x, tem achados mais fortes, então a gente está vamos trabalhar num estudo nesse sentido aí. Top demais, cara. Cara, pegar a tua chamada aí dessa tua colega, conta um pouquinho da tua experiência de vivência de estágio de ultrassonografia point of care fora do Brasil. Acho que a gente fala lá, depois fala o que tu tem conhecimento aqui no Brasil. Mas vamos falar como é que foi a tua vivência fora do Brasil, cara. Tu estagiou fora, né? Eu estagiei na UC Davis em 2013, se eu não me engano. E aí foi fantástico, porque eu fui para a casa do Fernando Biso, que foi um dos caras que trouxe o Ultrassom Point of Care para o Brasil. E agora Brasil? Ele é emergencista lá na Califórnia. Isso. Ele é emergencista lá na Califórnia, né? Na realidade, ele trouxe mais a questão do ultrassom pulmonar. Ele fez o estágio, foi um dos primeiros a fazer estágio lá com Liechtenstein. É mesmo, cara? Que massa, velho. Que massa, cara. Com Liechtenstein.
Aham. E Top, velho! ele... É, e Cara, ele... É, ele foi um dos primeiros a ir lá com o Liechtenstein, na UTI em que ele trabalhava. Na realidade, eu peguei o contato do Biso para pegar o contato do Liechtenstein, mas eu mandei uma mensagem para o Liechtenstein e ele me respondeu. Ele é um cara bem alternativo, né? E aí ele falou que não ia conseguir me dar atenção. Enfim, aí eu falei, se for para a França, ficar perdido lá na França, gastar uma grana para não tá conseguindo fazer estágio com um cara, eu vou para outro lugar. E aí eu perguntei pro Bis, o que tu sugere? Ele falou, vem pra Califórnia, vamos ficar aqui com a gente na Califórnia. Eu falei, fechou todas. Aí eu fui pra Califórnia, conheci pra UC Davis, fui pra Davis, fiquei na casa do Biso 2 meses. E lá eu conheci o Eric Loring, que é um emergencista especialista em via aérea. E aí, por estar fazendo esse estágio com o Eric Loring, fui para fazer estágio mais específico em ultrassom, mas acabei me envolvendo muito com treinamento em via aérea e tudo mais, porque o Eric, quem conhece ele, é um cara que respira via aérea, extremamente focado, um cara brilhante, assim. E aí não tem como você não se contagiar, é aquela questão de se contagiar, como eu falei do ultrassom. Acabei ficando mais tempo com o pessoal de via aérea, mas trocava muita ideia com o Fernando Biso sobre ultrassom, né? E voltei... O Biso fez um mestrado, né? Ele fez um mestrado de ultrassonografia no trauma pulmonar. Ele tem um Sim, na mestrado, contusão pulmonar. contusão pulmonar, isso. Que ele via achados tão precoces quanto os da tomografia, talvez até mais precoces que da tomografia, em contusão pulmonar, as linhas B, né, síndrome intersticial, do que a própria tomografia. Então, mas acabou que não se seguiram mais estudos acerca disso. É uma pena, né, cara? área bem interessante de prosseguir estudando, né? Depois disso, eu fui mais uma vez para os Estados Unidos, acabei indo para lá de forma mais informal, fazer uns plantões com o Eric. Deixa eu ver mais o que. Aí eu comecei a dar treinamento, eu dei treinamento com o Eric no Uruguai, um curso de ultrassom em via aérea, que eu fiquei coordenando a parte de ultrassom. E ele a parte de via aérea. E foi muito legal, porque assim, eu estava fazendo todo o cronograma, toda a panação, e aí um dos coordenados meus, que acabou que o cara chegou junto também para organizar tudo, mas era o chefe do fellow de ultrassom, de ultrassom point of care da UC Davis. Então eu estava com uma equipe, eu estava coordenando uma equipe que era melhor do que eu, muito mais experiente do que eu. Velho. Estava muito legal, foi muito legal. Mas assim, é fantástico, né? Trabalhar com gente que sabe mais que você é fantástico. Então, aí depois disso eu tive algumas vezes em Israel. Um sócio meu foi morar lá, fui trabalhar como médico lá. Então, eu tive alguma experiência em Israel, que foi muito interessante, um país fantástico, assim, com cenários fantásticos e, assim, uma energia muito boa. E o hospital lá, o mais legal do hospital é que ele era 80% à prova de bomba. E bem pertinho da faixa de Gaza. Muito legal, muito legal. E um monte de aparelhos de ultrassom para tudo que é lá. A tecnologia não falta lá naquele impressionante, cara. Impressionante, impressionante. Que eles investem em tecnologia, educação, educação, né? Ensino de educação. E, enfim, aí eu tive algumas experiências lá. A gente montou um curso de ultrassom lá também. Na realidade, eu fui 3 ou 4 vezes para lá. 3 vezes para lá. As 2 vezes que eu fui primeiras para lá foi para dar aula mesmo. Na real, as 3 vezes eu dei aula. A segunda vez a gente montou um curso com uma equipe internacional, onde estava o Arun Nagdev falando sobre bloqueio nervoso.
tinha uma galera, assim, tinha a Nicole, que é uma emergência, que é essa emergencista que conseguiu organizar a questão do Butterfly para mim, que é de New Orleans. Tinha o Jeff Sheehy, que é um emergencista, chefe do Fellow de ultrassom no Canadá, em algum lugar no Canadá, gente boníssima também. Tinha a Ilana, que era uma fellow do Jeff. Tinha uma galera assim, grande, uma experiência absurda. E vocês organizaram um treinamento com várias pessoas, literalmente internacional. Internacional, foi um encontro internacional de ultrassom, e aí a gente fez diversos cursos, assim, foram vários dias, e aí alguns cursos correndo em paralelo, e a gente fez meio que ultrassom point of care focado para emergencista, focado para cirurgião, focado para o clínico no andar e assim por diante, né? Focado para pediatria. Então foi bem legal, foi bem legal. Esse, com certeza, eu aprendi muito mais do que eu consegui ensinar, né? Que massa, cara! O Daniel é um cara brilhante, assim, formidável. Brilhante. E aí, eu indo no aeroporto, né? Quando ele organizou, tipo, sei lá, 6 meses antes, tá? Agenda de todo mundo, tudo mais. E aí eu indo para o aeroporto e ele disse assim, não, você vai ficar só na parte prática e tudo mais, não precisa preparar a aula e tudo mais. E eu no aeroporto, já indo pegar o segundo voo, ele falou, André, tu monta uma aula de ultrassom de via aérea? Aí eu falei, pô, de via aérea, cara? Ele de manejo de via aérea aí com ultrassom, tu monta? Eu falei, monto, né, cara? Não sabia nada, estudei horrores ali no voo e tal, podcast, e o diabo, e horrível, um monte de vídeo, foi média aí bombando, e montei uma aula que eu uso até hoje, né? E a galera lá foi mais legal, foi assim, tipo, o Arun falou, pô, legal tua aula. Eu falei, nem imagina como é que eu fiz. Às vezes dá a impressão que fazer uma coisa na correria, no aperto, sai melhor do que... Às vezes sai melhor, você vai mais no intuitivo ali, né? Não tem muito tempo para pensar, então você acaba ficando mais prático. Mas o desafio maior é da aula em inglês. Para mim era mais difícil, assim. Mas vai indo. Você pega o ritmo e depois da segunda vez que você dá a mesma aula, é tranquilo. Cara, e como é que tu vê a ultrassonografia aqui no Brasil, cara, point of care? Porque agora, assim, em 2015, a emergência foi reconhecida pelas outras especialidades e conselhos como especialidade médica. Passou, então, em 2016, abriram várias residências. Ontem eu estava conversando com o Caio Nogueira, o Caio entrou agora há pouco. A gente tem mais de 30 serviços de residência já reconhecidos em atividade aqui no Brasil. Claro que a estrutura, o currículo das residências hoje deve ser parecido, mas não é igual ao que a gente fez, né, alguns anos atrás. Como é que está sendo a experiência, como é que está sendo a condução ou a cadeira de ultrassonografia point of care e emergência aí no Sul? E o que tem de conhecimento? Tens algum conhecimento nos outros serviços ou no Brasil? Como é que o pessoal trabalha? Se trabalha na residência? Se depende do... Os serviços que estão, eu acredito que mais organizados em termos de currículo de ultrassom point of care, sem dúvida nenhuma, são o Clínicas e o HPS. Os dois fazem o mesmo currículo, porque os professores acabam sendo os mesmos ali, né? Até fisicamente os hospitais são muito próximos. Sim. É um currículo muito bom, disputado o estágio de ultrassom, que eles têm um estágio de ultrassom, que eu não lembro se doutorandos podem fazer também, mas eu acho que residentes de outras residências podem fazer. Então, é bem disputado. Eles têm um currículo fantástico, né? Eu vi que o Ian está ali, o Ian é do Clínicas, se eu não me engano. Terminou agora há pouco, também um entusiasta do ultrassom, a gente já teve a oportunidade de dar aula junto. Então, assim, está saindo uma galera muito bem formada, né?
a residência da PUC, na época que estava rolando a primeira turma de residência da PUC, eu tive a oportunidade de treinar alguns deles. E foi muito bom, porque até no curso que a gente faz de ultrassom, a gente absorveu alguns dos emergencistas que a gente conseguiu treinar lá. Legal. Então, tinha Marcelo, Felipe, o Bruno, uma galera que acabou entrando como monitor e virou instrutor Legal. E tem gente até já coordenando o curso agora, né? Eu não preciso estar junto. Deixa eu ver mais o que. E agora a gente está começando na residência, eu trabalhando ali no Conceição, eu consegui dar algumas aulas na residência do Conceição, de emergência do Conceição. E a gente conseguiu até fazer um currículo bem interessante. Os próprios residentes, acaba quem faz a residência ser boa ou não são os residentes, né? E os residentes são fantásticos lá, a galera que tá agora como R3, é um pessoal muito bom. Já está na R3 lá, o Conceição? Conceição já está no R3, vai formar a primeira turma ano que vem, né? No início do ano que vem. Então, o negócio já está bem adiantado. A Geraldine, que é a chefe da residência, ela está puxando. Agora a gente ficou bastante tempo sem dar aula, ela já puxou a gente para ter uma plataforma. A gente tem um Moodle para fazer a plataforma de EAD, então a gente está com essa ideia de começar a trabalhar com EAD para a questão toda do corona, que acabou me sugando nesse vórtice de trabalho. Eu não consegui dar mais atenção para dar aula, tem restrições assim de número de pessoas, então a gente vai trabalhar com o Moodle, e quando eles estiverem junto comigo ou com outros preceptores que também fazem ultrassom, eles podem trabalhar a parte prática disso. Então, e eu acho que aqui do Sul só temos essas 4 residências, né? Aqui em Porto Alegre, né? Perdão. Cara, como é que tu vê a questão de pesquisa? Uma coisa é a gente falar de ultrassonografia para fazer o atendimento. Existem, claro, evidências na literatura das mais diversas recomendações, guidelines internacionais, também os mais diversos para pulmão, para procedimentos, para parada cardíaca. Como é que é a pesquisa aí no Sul? Se acontece, se o pessoal consegue... Falei do Biso, né, que fez o mestrado dele. É tranquilo? Acontece, não acontece? E se sim, se não, por que tu acha que não vai ou vai, cara? Fazer pesquisa em ultrassonografia point of care. Eu acho, assim, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade de trabalhar com pesquisa clínica, não é o meu dom. Eu gosto de trabalhar com ensino, pesquisa clínica não é o meu dom. Eu gosto de ler os trabalhos e, enfim, ver o que o pessoal está descobrindo aí pelo mundo. Mas a parte de trabalhar, eu trabalhei com pesquisa, eu nunca trabalhei com pesquisa acadêmica, eu trabalhei com pesquisa clínica com indústria farmacêutica e tudo mais. É um trabalho bem interessante do ponto de vista financeiro, mas eu achei muito chato, né? A parte que eu gostava mais era o lidar com o paciente e tal, mas aquilo era 10% do trabalho. Então, lidar com o paciente, eu consigo lidar no SUS e tudo mais, ajudar, sabe? O resto era muita coisa burocrática, muita coisa chata, que é necessária para você ter validação, para você ter realmente um trabalho sério. E confiar nos resultados, mas, por outro lado, é uma coisa que eu não gosto. Mas vejo uma necessidade no Brasil disso acontecer. E sei que tem muita gente com gana de fazer isso, com vontade de fazer isso. Então, acho que é uma coisa que vai acontecer em algum momento, e não vejo, talvez por realmente não estar nos grupos e não conhecer tanto, mas não vejo isso acontecer de forma tão intensa. Eu vejo mais pontual. Tem o Felipe lá da Santa Casa, o Dexheimer, que fez o doutorado dele em ultrassom pulmonar, se eu não me engano, que legal, um doutorado sanduíche, ele estava lá com o Liechtenstein também.
Ah, que massa, velho. O Dex Heimer é um baita cara, baita professor de ultrassom. Tive a oportunidade de trabalhar com ele também, um curso lá na Santa Casa. Então, assim, tem muita galera muito boa, inclusive em pesquisa. Eu não vejo grandes grupos de pesquisa, mas talvez por simplesmente não conhecer também. Sim, Né? sim, sim. É possível. Mas é necessário, totalmente necessário gerar ciência dentro disso aí. Cara, uma última perguntinha para a gente encerrar nossa conversa. Qual que é a tua perspectiva, assim, nos próximos anos, do uso da ultrassonografia por nós, emergencistas, por quem dá plantão em sala de emergência, no interno-hospitalar? Como é que tu vê a ultrassonografia como ferramenta propedêutica nos próximos anos, cara? Assim, com o aumento do número de emergencistas formados, cresce muito essa massa crítica, né? Porque por mais que a clínica médica tenha inserido também o ultrassom point of care na sua rotina, por mais que isso já esteja começando a ser introduzido na própria faculdade de medicina, a Ana Torelli, aqui no Sul, é uma das pessoas que está mais trazendo isso, né? Acho que é Unicinos, né? Isso, lá na Unicinos. Então, assim, isso está crescendo, né? É uma tecnologia disruptiva que chegou para ficar, que tem uma massa crítica crescendo cada vez maior dentre os emergencistas, mas que está sendo plantada essa sementinha também nas faculdades, né? Legal. Então, eu acho que assim, o boom já está acontecendo, né? A gente pode observar isso com um monte de cursos surgindo de ultrassom. Daqui a pouco, talvez esses cursos não sejam nem tão necessários, talvez cursos mais avançados sejam necessários, porque o básico vai acabar sendo ensinado na faculdade, né? Então, tem um dos primeiros emergencistas que trabalhou com ultrassom, acho que é um cara de Nova York, que ele botava na apresentação dele assim, uma frase dizendo assim, este equipamento deve ser usado apenas em mãos de pessoas experientes, né? E aí uma frase com uma caligrafia bem antiga e tudo mais, de um trabalho bem antigo, que falava sobre, era um dos primeiros trabalhos falando sobre o estetoscópio. E ele bota isso na apresentação dele do ultrassom. Então, a coisa está acontecendo, né? E é isso, está acontecendo e vai... essa tsunami aí de aprendizado, de ultrassom, essa revolução na medicina está acontecendo. Eu acho que cada vez vai vir de forma mais intensa e para todo mundo. Hoje em dia, todo mundo tem um estetoscópio pendurado no pescoço. Daqui a bem pouco, acredito eu, vai ser também difundido o handheld, quando não, vai ser pelos hospitais. Isso veio para ficar, a tecnologia. Maravilha. Cara, André, obrigado, cara. Valeu demais por esse nosso bate-papo aí, tá? Depois eu vou conversar contigo, a gente tem outros bate-papos para combinar, tá? Espero que o pessoal tenha gostado aí, agradeço a participação de quem assistiu aí. Tá, carinha, valeu demais e a gente se fala. Eu que agradeço. Mestre, eu que agradeço. Fica com Deus e muito obrigado pelo convite aí. Estou aberto aí quando me chamar novamente. Um abraço. Valeu, abraço. Então tá, pessoal. Então tá, pessoal, a gente está encerrando essa nossa conversa aqui com você, com o André Gaio, médico emergencista do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, meu colega de residência e um entusiasta, um professor, um instrutor de ultrassonografia point of care em sala de emergência. A gente está encerrando essa conversa agora, tem quase 50 minutos, e ao longo das próximas semanas, dias, semanas, meses, anos, a gente vai ter muitas conversas para tornar mais fácil o entendimento, o uso, as indicações e até eventualmente alguma contraindicação do uso da ultrassonografia point of care em sala de emergência. Obrigado pela participação de vocês e fiquem à vontade aí para mandar um direct, sugerir temas, assuntos, perguntas. Então já, pessoal, um abraço, até mais.